pessoal, esse é o Litério Especial do Dia das Crianças. A ideia dessa semana é que a gente vai postando alguns vídeos relacionados à literatura infanto-juvenil, já que está chegando aí o Dia das Crianças, né? E muita gente tem dúvida se dá livro de presente ou não para criança, que tipo de livro dá. Então hoje nós vamos falar sobre livros e faixa etárias, tá? Primeira pergunta que muita gente faz é: livro tem idade? O que vocês acham? Livro tem idade? Não, livro não tem idade, tá, gente? O que tem, sim, é a fase de desenvolvimento da criança. E aí, alguns livros são mais adequados para determinada idade e isso facilita com que a criança leia, mas não quer dizer que é engessado. Aquele livro é para criança de tal idade. Isso vai depender muito da criança, do quanto a criança lê, da frequência com que ela lê, do estímulo que ela tem, tá? Vai depender de N fatores para você oferecer um livro para uma criança. O importante é você conhecer bem aquela criança, tá? Então, primeiro, vamos falar de livros para bebês. Hoje a gente encontra uma infinidade, estou falando numa livraria, geralmente tem uma parte boa assim de prateleira destinada a livro para bebê. Aí tem livro de madeira, livro de morder, livro de tomar banho, livro de plástico, livro de montar, tem um monte de tipo de livro para bebês, tá? O que você tem que levar em consideração na hora de comprar esses livros? Claro que tem que levar em consideração a durabilidade, porque uma criança de 6 meses, 7 meses, ela ainda não tem motricidade suficiente para segurar um livro de papel, ela provavelmente vai rasgar. Mas uma coisa que os pais devem levar muito em consideração é a utilidade que o próprio pai vai fazer em relação àquele livro também. Porque não basta tu, na hora do banho, né, para estimular a leitura, na hora do banho tu colocar um livro de banho, um livro que parece umas boinhas assim, colocá-lo na banheirinha e a criança fica mexendo naquilo, porque aquilo ali é um brinquedo para ela naquele momento. O pai e a mãe têm que levar em consideração que a criança nessa faixa etária, do 0 até os 2 anos e meio, 3 anos, ela é muito sinestésica. O que é isso? Ela está descobrindo o mundo através do quê? Dos sentidos dela. Então, tem muitos livros bem bacanas que estimulam isso. E esses livros, às vezes, são mais interessantes do que um livro que você vai dar assim só para durar na mão da criança. Esses livros são de qualidade boa. Por exemplo, tem livros que são de... Deixa eu dar um exemplo. De fazenda. Aí na hora que a criança abre, tem ali os animais e na barriguinha de cada animal tem uma textura que seria o do pelinho do animal mesmo. Então, além de tu estar oferecendo um livro para a criança, tu está estimulando o desenvolvimento dela, porque a criança está nessa fase dos sentidos. Então, esses livros são ótimos para crianças nessa faixa etária, assim, de até 2 anos e meio, 3 anos de idade, tá? Às vezes 3 anos nem tanto, mas até uns 2 anos, 2 anos e meio, esses livros são bons. Vai depender, como eu falei, de criança para criança. Tu conhece teu filho e acha que ele está aproveitando esse tipo de livro ainda, beleza. Outra coisa importante também é que você conte histórias para essa criança, desde o momento da gravidez tu conte história, ela está escutando. E aí você vai ter que ter livros, então tem que ser livros que tenham uma boa história. Aí você vai perguntar, mas como é que eu vou escolher esse livro? Você vai escolher o livro para o teu filho como você escolhe qualquer outra coisa para ele, você vai escolher o melhor. Então você vai ir numa livraria, vai na seção infantil e vai dar uma olhada realmente nos livros. Tu não vai escolher só porque é mais bonitinho, ou só porque tem mais estardalhaço, ou tu vai escolher o que você realmente achar que esteticamente ele é bom para o teu filho. E que a história é boa para você contar para o teu filho. E isso é muito importante. E se você, tá passando aí um momento de aperto, não dá para ir na livraria sempre comprar livro para o teu filho, tu vai na biblioteca mais próxima da tua casa, faz uma ficha e pega livro emprestado. Outra coisa, gente, às vezes na escolinha, quando vem a lista de material para criança, na escolinha ou na creche, vem ali para você dar um livro no início do ano, dar um livro para a escola, E quem é professor de educação infantil vai se identificar com o que eu vou falar agora. Às vezes a criança chega lá com umas coisas que ela nem vai usar, Uma criança de 2 anos chega com uns lápis de cor, que faz isso, que faz aquilo, umas canetinhas, umas mochilas que parecem mais uma nave espacial. E aí, quando a professora recebe o livro, o que ela recebe? Uns livrinhos desse tamanhozinho, de 3 páginas, que a criança vai servir nem para recortar e colar. Então, muitas vezes o teu filho, a maior parte do tempo do dia dele, ele vai passar na escolinha. E o professor vai fazer também o papel de formador. Então,
poupa um pouquinho lá na mochila que é maior do que o teu filho naquela idade, poupa um pouquinho no material extravagante e invista num livro bom para que ele possa ter também acesso a um material bom dentro da escola, tá? E por último, em relação aos pequenininhos, aos bebês, sobre o quarto. Muitas vezes os pais, quando descobrem, né, que estão grávidos, eles montam o quarto, enfeitam, né, bem empolgados, falam, não, aquele cantinho vai ser o cantinho da leitura do meu filho, na maior boa vontade. Aí vai e coloca umas prateleirinhas assim, né, aí compram alguns livros, né, e colocam assim, nas prateleiras, assim, né. Gente, para início de conversa, quarto de criança, uma criança de 2 anos, quanto mede uma criança de 2 anos? Eu não sei. Também não sei. Mas uma criança de 2 anos, vamos dizer que a perspectiva de mundo dela seja de 1 metro, 1 metro e um pouquinho, né? Ela não é grande. Então não adianta colocar umas prateleiras no alto se ela não vai conseguir acessar, tá? E outra, a criança ela não sabe ler, ela não sabe que aquilo ali é um livro. E aí se você coloca assim, isso aqui é coisa de biblioteca, quando tem os livros, tipo esse aqui, quando tem os livros maiores, ó, e aí tá escrito na lombada do livro o nome do livro. Livro infantil, muitos deles não vêm assim. Então, para você oferecer um livro para uma criança, ele tem que estar assim, ó. Então, livro para criança tem que estar no alcance dela e disponibilizado assim. Tá, gente? Então, em relação aos pequenininhos, é isso. Vamos aí para os de 4 a 6, 7 anos de idade. Nessa faixa etária, a criança geralmente ela começa a ser alfabetizada. Então, tem criança que começa a ler com 5, 6, 7, 8 anos. Vai depender, como eu falei, de N fatores para ela começar a ler, começar a escrever. Então, a partir do momento que seu filho começou a ler, ele vai querer ler tudo. Ele vai parar na porta da padaria para ler a placa da padaria, ele vai passar de ônibus, vai ficar perguntando para você o que estava escrito ali, e você tem que dizer, isso é fundamental. Então, criança nessa idade é um exercício imenso de paciência para os pais, mas é importante que você faça isso. Então, que tipo de livro tu vai dar para essa criança? A criança começou a ler, ela já passou da fase sinestésica, agora ela já está no concreto. O que ela precisa para ler? Aí vocês podem dar, tipo esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó, olha só, ele tem uma ilustração imensa e frases curtas e letras grandes. Criança que está sendo alfabetizada, que recém foi alfabetizada, precisa de livro assim. Que as imagens, antes o nome dos ilustradores nem vinha na capa do livro. Mas as pessoas, com o tempo, começou a se perceber que para a literatura infantil, o ilustrador é tão importante quanto o autor. Então começou a vir, ó, o nome do ilustrador junto com o nome do autor nos livros de literatura infantil. Por quê? Porque isso aqui é uma obra de arte. Gente, olha esse livro. Olha essas ilustrações. Isso é uma obra de arte, porque as imagens também contam a história junto. Então, se a criança está sendo alfabetizada, as imagens ajudam a ela a compreender a história que ela está lendo. Então, é super importante que as ilustrações sejam boas, tão boas quanto a história que ela está contando. A criança nessa faixa etária adora livro com rima. As crianças se divertem, porque é uma brincadeira, a rima é uma brincadeira. E criança nessa faixa etária também adora contos de fadas, né? Amo os contos de fadas. Eu não vou me aprofundar nos contos de fadas aqui, porque eu vou fazer um vídeo específico para os contos de fadas. E a última faixa etária que nós vamos falar hoje, então, é dali dos 7, 8 anos aos 10 anos de idade. Nessa idade, a criança já leu mais, já tá lendo mais, ela já foi alfabetizada, a maioria delas, né? Então, se teu filho já foi alfabetizado, tá lendo com mais fluidez, tu pode comprar um livro um pouquinho mais extenso para ele. Por exemplo, essa aqui, da família Sujo. Aqui, tá? Ó, ele tem a parte escrita e aí vem a parte da ilustração. Isso faz com que a criança lê a parte escrita e não canse tanto, porque ela ainda tá, né, ela recém aprendeu a ler. Então tu pode dar livros assim. E se tá mais ali perto dos 9, 10 anos, tu pode começar a introduzir livros assim, ó, pra ele. Agora, se o teu filho tá nessa idade de 8 a 10 anos, mas ainda, né, tu tá vendo que ele ainda tá aprendendo a ler, tá adquirindo hábito, tu pode dar livros que nem o Menino Maluquinho. O Menino Maluquinho é um ótimo livro para essa idade, por quê? Ele é um livro maior, ó, mais com cara mais adulta, né?
Ele é um livro com bastante ilustração e com trechos que variam do pequeno, ó, aí ele vai aumentando os trechos, ó, aí vai dar um trecho um pouquinho maior, aí depois ele diminui de novo. Você vai ver como teu filho tá indo na questão da leitura, e aí você vai poder oferecer uma coisa que se adeque às necessidades dele. E criança nessa idade também lê muito gibi. Então tem, às vezes pai, mãe vem me perguntar, falam assim, meu filho só lê gibi, só lê gibi, só lê gibi. Será que tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Se ele só lê gibi, deixa ele ler, que maravilha. E compra gibi, assina gibi, pega gibi na biblioteca. É muito legal. Gibi estimula muito, é um ótimo instrumento de estimular a leitura. E as crianças fazem coleção, trocam, enfim, é um instrumento muito bom. Então, para encerrar esse vídeo, eu vou deixar 3 dicas. A primeira delas, respeita a escolha do teu filho, deixa ele ler o que quiser, mas nunca deixe de oferecer o que você acha importante também. Isso é fundamental. A segunda dica, escolha livros para o seu filho como se você estivesse escolhendo para você. Então, escolha o melhor, né? Não fica... livro é caro, Não, se o livro for caro, vai lá na biblioteca, já disse isso, vou reforçar, vai lá na biblioteca. E a última dica, e a mais importante, é que você tem que ser um leitor. Você não pode exigir um comportamento do teu filho se você não pratica aquilo. Então, não adianta exigir que teu filho leia muito se ele nunca vai te ver com o livro na mão. Se a pessoa que ele mais admira no mundo nunca tá com o livro na mão. Então é isso, pessoal. Terça-feira tem mais vídeo aí, tem vídeo sobre os contos de fadas. Não esqueçam de acessar, então, o nosso blog parceiro Na Ponta dos Lápis. E, se gostou desse vídeo, dá um joinha, um like aí embaixo, se inscrevam no canal. E é isso, até terça-feira.